Nós queremos dispor o nosso coração nas tuas mãos, Senhor. Queremos, Senhor Deus, ser tratados, ser alimentados, queremos ser, Senhor Deus, acrescidos naquilo que nós carecemos, Senhor. Senhor Deus, verdades gloriosas nesse sermão, Senhor. E nós ainda precisamos, Senhor Deus, ter a nossa mente, Senhor Deus, trabalhada para compreender todas essas dimensões, Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, que o Senhor nos abençoe com a tua presença nessa manhã, ainda que usando o recurso eletrônico, Senhor. Que nós possamos entregar nas tuas mãos, aprender todas as coisas e de todas as maneiras glorificar o teu nome. Que o Senhor direcione cada palavra, cada pergunta, cada leitura, que o Senhor glorifique o teu nome, porque teu é o poder e a glória para todo sempre, Senhor. Nós nos curvamos ante a tua grandeza, nós nos curvamos ante a tua majestade, nós nos curvamos perante, Senhor Deus, a sua graça, nós nos curvamos perante a tua misericórdia e entregamos todas as coisas nas tuas mãos, Senhor. Glorificamos ao teu nome pela tua infinita bondade e porque até aqui o Senhor nos ajudou. Você conosco, guarda o pastor Carlos, que está no trânsito, Senhor, que o Senhor ponha as tuas mãos, livra, Senhor, de todo acidente, que o Senhor permita que nós tenhamos um dia, Senhor Deus, como alguns denominam, um dia do Senhor. Que o Senhor glorifica o teu nome, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós vamos continuar aqui o nosso estudo do Sermão do Monte, e essa agora, como a gente disse a semana passada, é uma fase de transição, né? Por ser uma fase de transição, a gente precisa rememorar algumas coisas. Então eu vou ler, como a gente sempre faz costumeiramente, vou ler o sermão, os versículos do Sermão do Monte para ver até onde a gente está. Então, Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5, versão NAA, diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, o insultarem e os perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, aonde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês, ou resplandeça, como está em outras traduções. Então esse é um texto que a gente comentou na semana passada, é um texto de transição, principalmente os versículos 13 e 14. Nós trabalhamos até esse momento com a construção de um caráter. Eu vou compartilhar a tela aqui, para que a gente possa mostrar as fontes que a gente está trabalhando, né? Então aqui, fonte, janela, compartilhar. Lembrando que nós estamos vocês estão vendo a tela aí? Sim, estamos vendo. Legal. Então, lembrando que nós estamos trabalhando com 3 livros base, né? Um mais resumido, que é o do Paul Erhardt, que é o Sermão do Monte, onde tem uma visão condensada. Nós estamos trabalhando com a Contracultura, que é o livro do John Stott, a qual a gente tem usado bastante, que é uma visão contemporânea, né, de como aplicar o Sermão do Monte, as suas ramificações, as suas extensões, as suas implicações. E estamos trabalhando com a versão mais profunda, que é a do
Lloyd Jones, que é um livro do Sermão do Monte. Então eu vou começar pelo livro do Paul Enhart, que é a base que a gente está lendo. E a princípio, irmãos, nós vamos depois, no final, eu vou deixar 3 perguntas para os irmãos, para que os irmãos possam responder de alguma maneira, quer seja no WhatsApp, quer seja por escrito, quer seja por e-mail, a maneira que você achar interessante. Né? A gente pode até criar um grupo, eu vejo com o André e com o Cauê depois, a gente criar um grupo só para essas respostas, porque é importante que a gente faça, não uma avaliação, mas uma introspecção do que a gente está progredindo até agora. Né? Então, partindo do livro do Paul Enhart, diz o seguinte: a cada bem-aventurança, o abismo entre os cidadãos do reino e o mundo dos homens comuns se alargou. Jesus emitiu um nítido chamado para seus discípulos para que fizessem uma saída moral e espiritual de uma sociedade dominada pelo orgulho, pela paixão. Eu até destaquei, os modos gentis e humildes dele jamais seriam suficientes para aquietar a sensação do embaraço, desconfiança e medo que o seu comportamento justo evocaria. O rompimento deveria ser completo. Entretanto, ironicamente, o próprio povo se tornou, com efeito, a escória da terra. Na realidade, a única esperança do mundo. Assim como as bem-aventuranças delinearam o caráter dos cristãos no reino celestial, assim agora as similitudes tornariam claro o chamado deles. Então, partindo desse parágrafo, deixa eu ver se eu consigo, eu acho que eu não compartilhei tudo. Compartilhei só a tela, só um minuto, deixa eu voltar. Aqui, a partilha, compartilhar a tela toda. Bem. Então, partindo desse, não sei se os irmãos estão conseguindo enxergar aqui. Deu certo. Para mim aqui aparece meio bagunçado, então eu vou ficar só com a tela do sermão do Lloyd Jones agora. Se os irmãos tiverem com alguma dificuldade para enxergar, depois me avisa, então ficar aqui um pouco. Então ele diz o seguinte: chegamos agora a uma nova sessão do Sermão do Monte. Nos versículos 3 a 12, o Senhor, nosso Senhor, vinha delineando o caráter do crente. Mas aqui no versículo 13, ele vai adiante e começa a aplicar as descrições que apresentara. Tendo considerado o que o crente é, passamos a considerar de que maneira o crente deveria se manifestar a sua nova natureza. Ou, se você preferir, tendo tomado conhecimento de quem somos, agora devemos considerar aquilo que devemos ser. Então eu acho, assim, até gostaria de ouvir dos irmãos, né, o entendimento dessa frase. Porque nós temos, assim, de uma certa forma, uma maneira de observar as coisas, uma certa melancolia do nosso passado, ou seja, atrelado ao nosso passado, e esquecemos de considerar para onde nós devemos chegar. Aquele versículo que diz que a gente tem que continuar se enchendo do Espírito Santo, acho que é uma boa lembrança desse versículo. E nós muitas vezes achamos que o lugar que nós chegamos já é suficiente. Aonde nós estamos já é adequado. Aonde nós estamos já é o ideal. E não é. O caráter cristão, ele é sendo moldado. E eu gosto daquele texto de Romanos, eu vou até pegar ele aqui, vou ler na minha Bíblia, que tem uma particularidade bastante interessante. Só pegar o texto aqui. Ele diz o seguinte: Romanos 5 diz que, e não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. A palavra usada para experiência é a qualidade de ser aprovado por meio de testes. Então, dentro dessa ação, né, de ser aprovado por meio de teste, o que ele faz? Ele trabalha no nosso caráter. Ele trabalha no nosso caráter. Ele só vai infundindo em nós uma maturidade
de agir segundo os preceitos bíblicos antes mesmo de que eu possa pensar de como agir, né? Ou seja, isso está infundado no meu caráter. Então eu vou agir segundo os preceitos bíblicos sem esforço. Então o crente não é uma pessoa que vive isolada. Ela está no mundo, embora não pertença ao mundo. Ele mantém uma relação para com o mundo. Nas Escrituras podemos observar dois fatores correndo paralelos um ao outro. O crente é recomendado de que ele precisa ter uma mente e uma perspectiva diferente dos homens desse mundo. Todavia, isso jamais significa que ele deva retirar-se da vida ativa do mundo. Então, quando a gente percebe isso, nós vemos aí, durante a história da igreja, até algumas ações que não são o que o Senhor Jesus colocou. Homens, né, e não estou dizendo que as pessoas estão em pecado, nada disso, mas esses homens, eles preferiram se apartar de toda essa questão. Até mesmo conta-se alguma história de Santo Agostinho, né, que ele queria viver isolado do mundo em uma determinada época, porque para ele poder tentar vencer as suas tentações, as suas fragilidades. Então o homem, ele prefere se apartar de tudo isso, ele prefere se isolar no seu canto, ele prefere abandonar todas as coisas, e isso não é o que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo que dentro desse mundo, né, nós podemos viver nesse mundo sem, contudo, ser do mundo, né? O próprio Jesus disse que ele orou para não... Nós não somos do mundo, mas ele não nos ia tirar. Nós temos uma função. E é isso que esses dois versículos de Mateus que nós lemos, o 12 e o 13, que eles querem dizer. Nós temos uma função vital no mundo. Nós não estamos mais no mundo, apesar de vivermos nele. Porque o mundo precisa, urgentemente, né, esse mundo que caminha em trevas, esse mundo que caminha numa direção de morte, precisa de uma luz para orientar o seu caminho. E precisa de um sal para poder estancar a sua podridão, digamos assim. É até um termo pesado, mas é o termo que os autores usam nesse texto. Então, continuando aqui, né? Esse tem sido o mais notável erro do monasticismo, o qual ensina que viver a vida cristã significa necessariamente separar-se do indivíduo da sociedade e passar a viver contemplativamente. Ora, este é um conceito negado por toda parte nas Escrituras, e em lugar algum mais preepitoriamente do que no versículo que estamos estudando, onde nosso Senhor extrai implicações daquilo que ele já havia declarado. Pode-se notar que no segundo capítulo de sua primeira epístola, Pedro diz exatamente a mesma coisa. Diz ele: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse ponto, encontramos precisamente essa ideia. Somos humildes em espírito, somos misericordiosos, mansos, temos fome e sede de justiça, a fim de que, em certo sentido, possamos ser o sal da terra. Portanto, temos passado da contemplação do caráter do crente para a consideração da função e do propósito do crente no mundo, dentro da mente do propósito de Deus. Em outras palavras, nos versículos que se seguem imediatamente, somos muito claramente informados a respeito da relação entre o crente e o mundo em geral. Então, o resumo desse estudo, segundo a revistinha da EBD, da Assembleia de Deus, o que ele está querendo dizer? Então, primeiro, se contrapõe à corrupção do mundo, né? Como diz, que a gente é sal da terra e luz do mundo. E até tem uma particularidade interessante que eu realmente não sabia, né? Falando sobre o sal, ele diz que na antiguidade o sal possuía um valor muito grande. Os romanos, em uma frase que lá tinha algo como uma das rimas comerciais da atualidade, dizem: nada mais é mais útil que o sol e o sal. O sol para iluminar o caminho e o sal para preservar, né? Então, entre outras formas de uso, destacava-se a função monetária das transações comerciais. É tanto que o termo salário deriva do latim salarium, que significa dinheiro de sal. Eu realmente não sabia disso, né? Como parte do pagamento dos soldados romanos. Então, a nossa ênfase hoje é trabalhar no sentido de que, ainda que em pouco tempo, trabalhar no sentido de que, uma vez que eu entendi as bem-aventuranças, como eu as partilho no mundo que eu vivo. Como é que eu mostro para o mundo que a gente está
que a gente agora é feliz passando por lutas? Como que eu mostro no mundo que a gente está que eu sou feliz porque eu sou pobre em espírito? Como eu mostro para o mundo que eu sou feliz chorando? Como eu mostro para o mundo que eu sou feliz sendo manso? E manso aqui, irmãos, não é manso no sentido de ser, perdoe a expressão, eu vou colocar entre aspas, frouxo. É manso aqui é no sentido de que eu não vou devolver a injustiça que eu recebo com injustiça. É manso no sentido de quando alguém vir agredir com palavras, eu vou tentar responder com palavras doces, com palavras amorosas. E isso é uma dificuldade muito grande. Cada um tem as suas, né? E isso é uma dificuldade muito grande. Né? Você domar o seu ímpeto para responder com mansidão é difícil. Quando eu vou mostrar para o mundo que nós somos felizes tendo fome e sede de justiça, como que eu vou mostrar para o mundo que eu sou feliz, né, sendo misericordioso num mundo que não pratica misericórdia? Né? Como eu vou mostrar para o mundo isso? Né? Então, esses dois versículos que Jesus diz, primeiro, né, ser sal da terra. Esse contrapõe à corrupção do mundo. O sal é valorizado por dois atributos principais, gosto e conservação. A gente normalmente enfatiza muito, né, do sal para não ser insípido, e está correto, não quero dizer que está errado, não é isso. Mas essa é só uma parte. Né? A parte maior do sal, né, como a gente disse no estudo da semana passada, é que a gente tem que estancar uma putrefação. Era isso que o sal era usado naquela época. Eles abatiam as suas presas, principalmente, né, na época de jornadas de guerra, eles abatiam aquela carne, que era a proteína que eles usavam, e para evitar que aquilo apodrecesse, eles banhavam aquela carne no sal. Eles colocavam aquelas coisas no sal para evitar que aquilo apodrecesse. Então, como que a gente tem estancado, e é isso que Jesus está dizendo, é até uma palavra assim, bastante profunda, muito direta, né? A qual a gente romantiza um pouco, mas ela é muito direta. Como eu estou estancando a putrefação no mundo? Num mundo corrompido, num mundo onde os valores morais têm se perdido cada dia mais, num mundo onde a violência tem proliferado de forma acentuada, num mundo onde a moral e a ética desapareceram, num mundo que não há misericórdia, como eu tenho estancado essa putrefação? Como a gente tem manifestado ao mundo, né, em atos, palavras, ações, gestos, né, obras, que há uma maneira de estancar essa putrefação. Note que aqui a gente vai entrar daqui a pouco no resumo que o Stott faz, e ele é bem enfático de dizer que nós precisamos parar de trabalhar o conceito e partir para a ação. Ele diz que esses dois versículos nos conduzem para a ação. E essa ação nos mostra que nós devemos agir e não somente reagir. Nós devemos propor ao mundo uma mudança. Nós devemos agir no mundo com uma mudança. Nós devemos buscar no mundo essa mudança. Né? Então, deixa eu voltar para a tela aqui. Então, se contrapõe à corrupção do mundo. Só é valorizado por dois atributos, gosto e conservação. Pois Jesus se utilizou do mesmo para tipificar o papel dos seus discípulos. A ilustração do sal fala do nosso caráter. A luz fala do nosso testemunho. Note-se que, como Cristo falou primeiro do sal e depois da luz no mundo, assim o caráter precede o testemunho. Enquanto o mundo é caracterizado pela corrupção e pela degeneração moral dos bons hábitos, Gênesis 6, Êxodo 32, Juízes 2:10, enfim, mais alguns textos, o cristão como sal da terra evita a deteriorização. O autêntico servo de Deus, onde quer que ele se encontre, precisa ser instrumento da resistência do Espírito Santo contra a corrupção, contra a degeneração total da sociedade sem Deus. A igreja não é o sal do saleiro, e sim o sal da terra. Desse modo, é a igreja no freio moral do mundo. 2 Tessalonicenses 2:7. E não deve perder a sua essência. A mais evidente marca do sal, que é essencialmente diferente do meio em que é posto.
Sua eficácia está precisamente em perseverar essa diferença. Eis a razão da advertência do Senhor. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? A salinidade do crente é o seu caráter, seu bom testemunho, de acordo com as bem-aventuranças. De modo que se o cristão forem influenciados do mundo, no lugar de influenciar, perderão completamente a sua utilidade. Para mais nada presta. Mateus 5,13. A igreja só pode ser relevante se for diferente do mundo. Romanos 12:2, Tiago 4:4, 1 João 2:15. Caso contrário, será um desastre e uma vergonha, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, irmãos, aqui é uma diretiva que nós temos muito pesada. A primeira é que nós não nos podemos isolar do mundo. Ou seja, a igreja não foi colocada para ser um castelo no alto de uma montanha onde ninguém alcance. Pelo contrário, nós devemos ter as nossas portas abertas para que todo tipo de pessoa tenha facilidade para se achegar. E como é que a gente atrai essas pessoas? Como que a gente demonstra a essas pessoas uma realidade diferente com as nossas obras? Então nós precisamos primeiro, ter o nosso caráter amoldado. Então é uma advertência bastante solene de como a igreja deve se portar. E eu, assim, particularmente, não estou dizendo da nossa igreja, mas da igreja contemporânea, nós estamos vendo cada dia mais uma redução do caráter para uma enfatização de um sucesso. Nós vamos a igreja mudando do caráter daquilo que a gente pode dizer que é dessa santidade que Deus nos pede, a santidade de ser separado, não é uma santidade milagreira, é uma santidade de ser separado, para uma futilidade, para um sucesso fútil. Não é? Nós vemos uma degeneração dos bons hábitos, uma degeneração das palavras. Não é? Há um tempo atrás, até alguns jovens ficaram meio chateados comigo, porque eu disse para eles que não convinha determinadas palavras que eles estavam dizendo, chamando um ao outro com um termo pejorativo. Né? Eu disse, isso não cabe dentro da igreja, não cabe no nosso relacionamento. Você não pode, apesar de ser, né, uma palavra que caiu em desuso e não tem mais gênero, mas você não pode ficar chamando de irmãos da igreja dessa palavra. Né? Eu até me recuso a dizer que tipo de palavra que era, mas eu fui obrigado a corrigir, porque a gente está assumindo, né? Não estou dizendo que a nossa igreja faz isso, mas a igreja contemporânea, nós estamos assumindo os hábitos, os vocabulários, a maneira de se vestir, a maneira de se portar, a maneira de cantar, a maneira de como eu posso dizer, de se relacionar do mundo. Então a igreja contemporânea, ela acha que sucesso é quem tem o carro mais novo, ela acha que quem tem o melhor currículo é o mais usado, ela acha que quem tem mais dinheiro é o abençoado, ela acha que quem tem a melhor palavra, independente da sua ação, que é o melhor. Não pode. Por exemplo, a gente vê, e eu vou dizer isso com muito temor, a gente não pode receber uma pessoa dentro da igreja porque ela é uma celebridade no mundo, tratar ela como uma celebridade dentro da igreja. No meio do culto, pedir foto, no meio do culto, ficar lá fazendo. A Bíblia, a matemática do reino de Deus, ela é diferente. O maior tem que ser o menor. Quem ganha é aquele que perde. Para viver tem que morrer. A matemática do reino de Deus, ela é completamente diferente do mundo. E nós estamos vendo a igreja abraçando as coisas do mundo. Não se tem mais sermão, agora é apresentação em PowerPoint. Não tem mais fervor, não tem mais entrega, não tem mais quebrantamento. Então a gente trabalha com o sentimento, né? A igreja contemporânea trabalha com o sentimento, trabalha com a emoção, trabalha com a excitação e não tem renúncia, não tem entrega, não tem morte, não tem cruz, não tem choro pelo pecado, não tem mais entrega, não tem mais nada, não tem verdade.
A igreja contemporânea não tem mais verdade. Não estou dizendo todas, quero deixar bem claro isso, mas de um modo geral, a igreja contemporânea só valoriza as coisas que são, segundo o próprio Cristo falou, aquilo para deixar de lado. Como aquele homem que plantou, né, edificou e produziu muito e construiu celeiros, e a primeira coisa que ele acha que aquele sucesso que ele teve nas coisas seculares ia ser usado para a alma. Ele diz: alma, descansa, come, bebe, folga. E o Senhor diz para ele: essa noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Nós não preparamos nada, né? A igreja contemporânea não prepara nada. E eu estou dizendo que a igreja contemporânea ocidental, tá? Para deixar bem claro isso. Porque aqueles que trabalham com missões, que conhecem missões, que buscam aprender missões, que estão acompanhando o mundo missionário, tá vendo que há uma igreja subterrânea, uma igreja sofredora, uma igreja que tem padecido e milagrosamente tem crescido. É impressionante como Jesus está falando, aparecendo visivelmente a muitos muçulmanos. Eu escutei um testemunho esses dias de uma campanha missionária que eu fiquei abalado, irmãos. Como eu gostaria de ver isso aqui. Uns irmãos fizeram um culto na Índia, se não me falha a memória, um culto público na Índia, apesar de toda a pressão que a cidade fez, apesar de todo o levante que a cidade fez, eles se reuniram numa praça e começaram a pregar o evangelho. E um homem, um muçulmano, que é perto de uma estação rodoviária, um muçulmano que esperava um ônibus lá, sentou, mas ele tinha problema de audição, ele quase não ouvia nada. E esse homem, enquanto o pastor fazia a pregação, né, entregava o sermão, esse homem disse que veio um homem muito bem aparentado diante dele e disse qual era a dificuldade dele, se ele queria ouvir. E ele falou que queria. E o homem o abraçou e foi embora. E ele passou naquele instante a ouvir. E era o instante que o pastor perguntava quem podia entender que Cristo operava milagres. E aquele homem muçulmano pegou o microfone e começou a dar testemunho. E ele entendeu que foi o próprio Cristo que o tocou. Foi o próprio Cristo que o tocou, porque ele não viu mais aquele homem em lugar nenhum. E o homem de uma aparência extremamente bela. Vemos dezenas de milhares de muçulmanos a qual Cristo tem aparecido em sonhos, tem chamado pessoalmente. A igreja que mais cresce é na Síria, na China, igrejas que são perseguidas e elas são subterrâneas. Então, a igreja ocidental está acomodada, porque a igreja, principalmente a igreja ocidental, tem buscado os parâmetros do mundo. Então, técnicas de crescimento, técnicas de assessoramento, técnicas para manter as pessoas dentro da igreja, quando o que deveria manter as pessoas é exatamente entender que primeiro Cristo trabalha no meu caráter e a partir desse trabalho eu começo a mostrar ao mundo uma vida transformada, uma vida agraciada pela direção, né? Então ele não deve perder a sua essência. A grande marca do sol essencialmente é diferente do meio que é posto. Não se conduz com discrição. O sal, antes de ser aplicado, é visível, mas ao começar a agir, temperando, preservando, se torna invisível. O sol age invisivelmente, mas a sua é claramente sentida. Ser sal da terra, muitas vezes, é manter-se anônimo, invisível, imperceptível aos olhos. Semelhantemente, o verdadeiro e genuíno cristão também não aparece, mas deixa que os efeitos da sua presença se apresentem, até porque não quer jamais glória para si, mas sim para o Senhor. João 3,30. E produz sede por Deus aos que estão à sua volta. O sal tem a propriedade de provocar sede. O crente como sal, portanto, produz sede espiritual nos outros, conduzindo as pessoas àquele que é a fonte da salvação. João 1, 40, 42, 44, 46, 4, 28, 30 e 42. É a multidão perguntando aos apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Atos 2:17. É o carcereiro de Filipe chamando: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? São as multidões à procura de Jesus. O cristão como luz do mundo transmite luz para todos. Todos os cristãos são luz no Senhor, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Como andai como os filhos da luz. Deve resplandecer como astro nesse mundo.
para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Diferente do sal, que não é visto em ação, a luz só tem valor quando é percebida, né? E essa frase eu vou fazer a você que eu fiquei encucado quando eu a li essa semana, preparando o material para esse encontro, né? A luz só tem valor quando é percebida. E eu quero dizer que isso me incomoda, porque eu fiquei pensando, pensando de mim para mim mesmo, né? O quanto eu tenho sido luz, o quanto tenho sido percebido a luz que está em mim. Uma vez que eu entreguei minha vida para Cristo, a luz que brilha é a dele na minha vida. E o quanto eu tenho partilhado essa luz, o quanto eu tenho mostrado no mundo corrompido e perverso que existe um caminho, porque a direção, a função da luz é mostrar a direção, é mostrar, trazer segurança para o ambiente, né? Eu não sei os irmãos, mas quando acaba a luz em casa, por exemplo, eu tenho escada aqui, é um transtorno para eu subir a escada, né? Eu que enxergo pouco, sem óculos, é um tormento, porque eu não consigo ter a noção de espaço, de tempo. Quando eu pego a minha lanterna, que eu consigo subir e descer, como aquilo me traz paz. E eu fico imaginando, né, as pessoas dentro das suas calamidades interiores da alma, dentro das suas escuridões interiores, dentro das suas mais completas faltas de direção em todas as circunstâncias, precisando ouvir alguma coisa, e eu tendo luz para mostrar, muitas vezes não mostro. Estou dizendo de mim para mim mesmo, né? Então, o papel que Cristo delineou para nós é muito profundo, né? Você poder trazer luz. Uma pessoa que está na mais completa escuridão, quantas pessoas, por causa dessa escuridão, não estão imersas nos seus vícios, seja ele qual for, né? Às vezes a solidão é um vício. A pessoa se isola para poder ter paz. Às vezes essa escuridão se manifesta através do vício das drogas, né? Querendo ter emoções, sensações, direções, satisfação, né? Às vezes é por causa do vício da bebida, do sexo, pornografia, seja qual for. Quantas são as escuridões que essas pessoas estão enfrentando? E nós temos a mesma resposta para todas elas. Cristo é luz. Cristo pode operar, Cristo pode trabalhar no seu caráter, Ele pode dar noção, entendimento, utilidade, direção, satisfação, né? Bem-aventurança. E quantas vezes nós não omitimos essa luz, né? E isso, empiricamente, nos leva também a perceber que essa luz precisa ser mantida, tanto em mim, quanto para mostrar para os outros, né? E por isso a necessidade de nos enchermos do Espírito a todo momento. Observe que a partir daí a cadeia da graça. Isso é um resumo, né, de um puritano, onde diz o seguinte, né? Só falando desse tratamento do caráter que nós estamos falando agora. Então, começa por pobre em espírito e então continua. Manso, misericordioso, etc. Aonde há uma graça, há todas as outras. Podemos dizer que as graças do Espírito estão ligadas e encadeadas umas às outras. Quem tem pobreza de espírito chora. Quem chora é manso. Quem é manso é misericordioso. O Espírito de Deus planta no coração o hábito de todas as graças. A graça do Espírito são como um cordão de pérolas que estão juntas no fio da piedade e servem para adornar a noiva de Cristo. Assim eu mostro a diferença entre um hipócrita e um verdadeiro filho de Deus. O hipócrita se vangloria da sua suposta graça, porém ao mesmo tempo ele não tem o hábito de todas as graças. Ele não tem pobreza do espírito, ele não tem pureza de coração, enquanto um filho de Deus tem o hábito de todas as graças em seu interior, né? Então isso é uma métrica que nós podemos ter, né? Porque é uma maneira de eu olhar. Quando eu começo a ter a necessidade de que os outros notem o que eu estou fazendo, é um aviso solene. E quem não tem uma graça não tem outras. É a mesma ação do Espírito Santo, como a gente já falou algumas vezes, né? O fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Com os seus vários gomos, com suas várias linhas, né? Mas é um fruto só. Eu preciso ter todos, né? Todas as linhas. Eu preciso ter todas as bem-aventuranças dessa graça.
porque elas estão interligadas. Não é possível, né, eu ser pobre em espírito, ser arrogante. O arrogante não chora. Não é possível eu chorar e não ser manso. Manso no sentido que a palavra diz de abdicar do controle da sua vida e entregar para Cristo. Isso não significa perfeição, sabe, irmãos? A gente precisa parar, porque às vezes a gente também entra numa linha de que, porque eu ainda não estou tratado, eu não tenho, não. Como a gente viu no começo, eu tenho que buscar olhar para onde eu quero chegar. Cristo nos direciona, que há um momento em que nós podemos, como o apóstolo Paulo diz, continuando buscando a perfeição. Cristo vai trabalhar em nós. A cada dia o nosso caráter vai sendo trabalhado. Eu só não posso abrir mão disso. E por fim, o resumo que o John Stott faz, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse é do livro, né? Vou pegar aqui o resuminho. Vou mandar isso para os irmãos. Esse é o resumo de John Stott do capítulo. Deixa eu ver alguma coisa aqui. É só o aviso que a chamada termina em 15 minutos. Caramba, já passou tudo isso. Então é só para eu agilizar. Então eu vou mandar esse resumo para os irmãos, vou colocar lá no informativo. O resumo eu já coloquei aqui em ênfase os parágrafos que para mim foram importantes. Você pode, depois que ler, mudar isso sem problema nenhum. Mas é só para a gente deixar aqui claro. O que o John Stott diz. Diz o seguinte: mais ainda, as metáforas nos dizem algo sobre as duas comunidades. O mundo, evidentemente, é um lugar escuro, com pouca ou nenhuma luz própria, pois precisa de uma fonte de luz externa para iluminá-lo. É verdade que ele sempre está falando sobre a sua iluminação, mas na realidade grande parte da sua pretensa luz não passa de trevas. O mundo manifesta também uma tendência constante à deterioração. A ideia não é que o mundo seja insípido, ele diz que os cristãos o tornem menos insípido. A ideia é que se possa tornar o mundo mais agradável é totalmente absurda, mas que o mundo está apodrecendo. Ele não pode impedir a sua própria deterioração. Apenas o sal, quando introduzido de fora, pode fazê-lo. A igreja, por um lado, foi colocada no mundo com um duplo papel, como um sal, para interromper ou pelo menos retardar o processo da corrupção social, como luz, para desfazer as trevas. Ele continua dizendo, né, que Deus estabeleceu outras influências no mundo, né, que é interessante, né, para essa ação. Então ele fala do governo, da família e tudo, né? E aí ele fala, da mesma forma o cristão, tende sal em vós mesmos, como Jesus disse em outra ocasião. A salinidade do cristão é seu caráter conforme descrito nas bem-aventuranças. O discipulado cristão verdadeiro, visível em atos e palavras, para ser eficaz, o cristão precisa conservar a sua semelhança com Cristo, assim como o sal precisa preservar a sua salinidade. Aí ele entra num item aqui que isso já foi muito fruto de discussão, mas John Stott fala o seguinte: Jesus esclarece que por essa luz são nossas boas obras, que os homens vejam as suas boas obras. Ele disse, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, pois é através dessas obras, boas obras, que a nossa luz vem brilhar. Parece que boas obras é uma expressão generalizada, que abrange tudo que o cristão diz e faz, porque é cristão, e toda e qualquer manifestação externa e visível da sua fé cristã. Considerando que luz é um símbolo bíblico comum da verdade, a luz do cristão deve certamente incluir o seu testemunho verbal. Assim, a profecia do Velho Testamento de que o servo de Deus seria uma luz para os gentios cumpriu-se não só no próprio Cristo, mas na luz do mundo, mas também nos cristãos que dão testemunho de Cristo. A evangelização deve ser considerada como uma das boas obras para que a nossa luz brilhe e nosso Pai é glorificado. E aí ele continua no texto, que eu não vou me alargar muito, porque eu quero falar sobre as perguntas. Mas é importante, por isso eu fiz essa ênfase, nossas boas obras, né? E aqui, a boa obra, ela só pode ser especificada quando o que eu faço é espelhado por aquilo que eu digo.
ou vice-versa. Aquilo que eu digo espelha aquilo que eu faço. Esse é o motivo que Jesus tinha tanta autoridade, claro, dentre outros, né? Não quero dizer que é só esse, porque Jesus falava o que dizia, né? Dizia o que vivia e vivia o que dizia. Esse é o grande problema, que a gente muitas vezes tem um discurso muito bonito, mas uma prática não tão. A gente muitas vezes tem uma ênfase conceitual extremamente bela, mas uma prática extremamente terrível. A gente tem um discurso, né, muito eloquente, mas uma prática pífia. Haja visto, eu estou dizendo isso da igreja contemporânea, não é da nossa igreja. Às vezes a gente tem nossos encontros, e como a gente gasta tempo falando uns com os outros, e às vezes deixamos aquele que nos visita de lado. Como a gente gasta muita energia, muitas vezes, com irmãos extremamente antigos de igreja, e a gente não se dispõe a ter um discipulado com quem chegou agora. Como a gente, muitas vezes, emprega forças para viver o nosso bom relacionamento uns com os outros, mas deixamos aquele que se achega até nós na míngua. Como nós visitamos muitas vezes uns aos outros, né? Gastamos tempo, final de semana, churrasco, com aquele que a gente já está há muitos anos, e não digo que isso é errado, pelo amor de Deus, por favor, entenda o que eu estou dizendo, e nem que não deve ser feito, mas como muitas vezes a gente não vai fazer uma visita de meia hora para quem chegou na igreja. Então, a nossa luz, né? Às vezes, e eu estou dizendo a igreja como um templo, algumas igrejas irmãs nossas gastam milhares, centenas de milhares de reais construindo megatemplos, e às vezes pessoas dentro da igreja estão passando fome. Então, o nosso discurso deve ser aliado, né, ao nosso testemunho. As nossas obras, como diz Tiago lá, nós tem fé, vou te mostrar as obras. Nós temos, né, por exemplo, uma questão, só para deixar dentro da questão da igreja, né, ou da questão da fé. Como é que eu posso dizer que eu tenho fé em Deus se eu não obedeço a Deus? Sendo que a própria palavra que crer, né, que é o sinônimo de fé, ela está intimamente ligada à obediência. Como que eu posso dizer que eu creio em Deus, tenho fé em Deus, se eu não sou casto, se eu não sou puro, se eu não me abstenho das coisas do mundo, né? Se eu profano as coisas de Deus, que essa é uma palavra forte, mas é uma palavra verdadeira, né? Como eu prostituo as coisas de Deus. Ah, pastor, mas prostituição? Não, a prostituição é mau uso de tudo que eu faço. Às vezes nosso culto é prostituído, porque a gente está dizendo que está cultuando a Deus, mas está ávido para saber a resposta do jogo, para ficar assistindo o jogo. Não vê a hora do culto terminar para ligar, para saber como é que está as informações do esporte que eu mais quero, ou do evento que eu acho que é importante, ou para ter a última notícia, seja lá do que for, de política muitas vezes, né? Não vê a hora de falar daquilo. Às vezes a gente gasta mais energia falando das coisas seculares do que das coisas de Deus. Então a nossa fé, e o que Stott diz aqui, né? A nossa luz, ela tem que brilhar nas duas esferas, tanto na esfera conceitual, a fé, né, como na esfera da prática, as nossas obras. Nós precisamos aliar esse discurso. O que eu falo, eu faço. E o que eu faço, eu falo. Né? É bom lembrar que crer, confessar e ensinar a verdade também fazem parte das boas obras, que evidenciam a nossa regeneração pelo Espírito Santo. Contudo, não devemos nos limitar a isso. Então eu quero parar aqui, porque a minha sugestão, aí se os irmãos quiserem anotar, para poder fazer isso aqui não é uma obrigação, tá, irmão? Quem quiser fazer, faz. Quem achar que não precisa fazer, não faz. Se não quiser fazer para você pensar e depois não entregar, também não tem problema. Mas é uma sugestão, né? A minha sugestão é fazer um resumo das bem-aventuranças, né? O que eu acho que são as bem-aventuranças, quais são as práticas, né? Dentro da minha autoanálise, né? Como eu estou praticando cada uma delas, como eu estou em cada uma delas. A segunda é o que eu aprendi até esse momento. Lembra que a gente falou no começo que agora eu vou deixar a parte conceitual para partir para a parte prática.
Então eu tratei do meu caráter dos versículos 3 ao 11, e agora é como eu vou aplicar aquilo que eu aprendi do 13 ao 14. Então o que eu aprendi até esse momento, a parte teórica, e como eu tenho praticado isso. E a terceira pergunta é: quais os impactos em minha vida, né, de tudo isso que eu aprendi, como impactou a minha vida? Então, é uma sugestão que a gente faça essas 3 reflexões, né? Se quiser partilhar, para que a gente possa no próximo encontro falar sobre elas, né? Que a gente possa abrir o nosso coração e escrever isso, né? É uma sugestão, não é uma imposição, é uma sugestão, né? Para que a gente possa realmente continuar. E também é uma sugestão, irmãos, que os irmãos agora, nesse momento, façam uma avaliação de como tem sido nossos estudos, né? Que os irmãos têm achado, né? Pode colocar lá no informativo da igreja, o que tem achado dos estudos, se o tempo está bom, se o tempo não está, se está muito longe, se é pouco, 1 hora, se precisaria de mais, para que a gente possa também melhorar e partindo para a próxima fase agora. Tá? Eu tenho 3 minutos, eu gostaria de orar agora, né, antes que o tempo acabe. Eu vou deixar de parar a partilha. Tá? Alguém tem alguma observação? Quer falar alguma coisa? Amém. Então vamos orar. Querido Senhor, nós adoramos ao Teu nome, Senhor. Bendizemos a Ti, Senhor. Temos tantas coisas para refletir, Senhor. Tantas coisas, Senhor Deus, para olhar para dentro de nós mesmos. Nossa ideia, a partir do que o Senhor revelou a esses homens tão mais experientes e tão mais estudados do que nós, Senhor, nós possamos ter uma fração dessa disposição de olhar para dentro, porque o Senhor falou com eles primeiro, Senhor, e os capacitou a escrever, e que nós possamos agora, Senhor Deus, olhar para dentro de nós também, Senhor Deus, e partilhar, aprender e sermos transformados à Tua imagem. Que nós possamos, Senhor Deus, a partir da Tua infinita graça, ter um conceito, mas ter uma prática aliada a esse conceito. Ter belas palavras, mas ter também belas ações. Nós, Senhor Deus, possamos compreender que o Senhor já nos capacitou e com todos os recursos necessários, como diz em Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, Senhor. O Senhor já derramou sobre nós da Tua infinita graça, da Tua infinita misericórdia. E nós possamos, Senhor Deus, nós podemos brilhar, Senhor Deus, como luz nesse mundo de trevas, Senhor. Nós podemos, Senhor Deus, ser usados, Senhor Deus, para demonstrar às pessoas que estão na mais completa escuridão que é uma luz incessante e gloriosa, Senhor Deus. Uma luz sublime, Senhor Deus, que quer remover a sua escuridão. Nós possamos, Senhor Deus, como sal da terra, salgar, Senhor Deus, parar essa podridão, pelo menos ao nosso redor, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, demonstrar ao mundo uma maneira gloriosa de se viver, uma maneira cheia de esperança, uma maneira cheia de graça, uma maneira cheia de misericórdia, uma maneira cheia de vida. Que haja um derramar da Tua glória sobre cada um dos Teus filhos. Obrigado por cada um que esteve presente, Senhor Deus, nesse momento, nesse estudo, e que a Tua infinita graça nos mostre, Senhor Deus, todas as coisas. Obrigado, Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.